Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tava esperando aqui, vocês vão ouvir um barulho de cigarro, mas essa época aqui no Rio de Janeiro não tem jeito. Eu esperei 20 minutos para poder gravar esse vídeo, mas as cigarras resolveram fazer a sua parte com a natureza. Não tem nada a ver com isso, né? E depois de 8 vídeos no canal falando sobre política, muitas críticas, né? Muitos elogios também ao trabalho. Foram mais de 1000 pessoas que saíram do meu canal após eu começar a falar de política, mas entraram 5.000 novas pessoas com a cabeça mais aberta, entendendo que o melhor para o nosso país é o que está acontecendo agora. Sim, o Bolsonaro chegou para mudar, e o Messias do meio do seu nome está valendo com toda a descrição do que o Messias representa, né? Trazer a esperança e a renovação para o nosso povo. Não que ele seja o salvador da pátria de uma forma espiritualizada. E sim, espiritualidade tem a ver com política. E você que tem dúvida disso, tem inúmeros vídeos aqui no meu canal explicando o porquê eu, como ufólogo espiritualista, também faço questão de falar de política e principalmente do Jair Messias Bolsonaro, que no dia 1º agora fez uma reviravolta nos padrões da política e da questão de como nós, a sociedade de modo geral, o cidadão de bem, enxergava a posse presidencial. Confesso aos amigos que nunca tinha assistido nenhuma de posse de começo ao fim, assistia uma coisa ou outra, mas eu nunca vi uma comoção tão grande em relação a emoções verdadeiras e o sentimento de libertação que o povo brasileiro teve nesse dia. Eu confesso que propriamente cheguei a me emocionar várias vezes, e pelo contrário do que foi dito, né, o grande machista, fascista, que inclusive eu também fui chamado desses elogios aí pela esquerda, pelos petralhas, a quebra de protocolo foi um tapa na cara dessas pessoas. Primeiramente, pela emoção sem falsidade do presidente. Segundo, pois na hora do discurso, o machista tão afirmado pela esquerda e oposição deixou a sua mulher, a Michele Bolsonaro, discursar à sua frente, ainda dando a atenção necessária para as pessoas de necessidades especiais, fazendo um discurso em libras. E para quebrar a Globo News, que criticou ferrenhamente a quebra de protocolo, atendendo ao pedido da população, a sua esposa e o Bolsonaro se beijaram. Se vocês perceberem, até o governo anterior estava posicionado totalmente afastado um do outro. A esposa do Temer estava totalmente afastada dele e ele de um lado de cá, como se fosse mero simbolismo ali. E a Michele junto com o Bolsonaro, lado a lado. Ele não é machista. Inclusive, um outro segundo ato, a sua piloto, a piloto de 35 anos, será a piloto oficial das viagens oficiais aqui no Brasil com o Bolsonaro. Terceiro, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos será a Damares Alves, que disse que em seu governo, né, ela afirmou que menina será princesa e menino será príncipe. Isso não é homofobia. Você pode ser príncipe, menino que é homossexual, gostar de príncipe, e menina ser princesa e gostar de princesa. Eu não estou dizendo isso, eu não sou contra os homossexuais. Eu estou dizendo que os princípios e o gênero é esse, que é o certo, segundo a minha visão e segundo a visão que eu entendo como a mais correta, certo? Tem vídeos aqui também falando de espiritualidade com o homossexualismo, e eu dou ali a minha visão a respeito desse assunto para que não ache que eu sou sendo homofóbico, mas também, se pensar, paciência. E entre outras, eu separei aqui para vocês, né, um WhatsApp que eu recebi, que eu acho interessante passar para vocês, e que vocês também deem força nas redes sociais, né, a respeito do que eu vou ler agora, porque é de suma importância. E começa assim, né? Esse vídeo aqui vai ser só falando disso, de espiritualidade e o ato do Bolsonaro como presidente. Se você é esquerda, pode sair. Se você quiser ouvir, aliás, é até melhor que você ouça, né? Porque assim, é legal
a gente fazer essas brincadeiras um com o outro. Eu tô vendo que tá uma rixa grande, mas assim, eu não tô descriminalizando, criminalizando, Leandro, criminalizando quem é da oposição, não. Sendo que assim, contra fatos não há argumentos, certo? Vou começar assim. Por essa o governo não esperava. Projeto de emenda à Constituição de iniciativa popular entregue ontem ao Congresso Nacional com um número recorde de 2.500.000 assinaturas, maior do que o da ficha limpa. Orgulhosamente repassa Luciana Uccelli. A cobra vai fumar, ela colocou. Em 3 dias, a maioria das pessoas no Brasil terá essa mensagem. Esta é uma ideia que realmente deve ser considerada e repassada para o povo. Tanto que eu estou fazendo isso para vocês. Primeiro, fica abolido qualquer sessão secreta e não pública para qualquer deliberação efetiva de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Todas as suas sessões passam a ser abertas ao público e à imprensa escrita, radiofônica e televisiva. Para quem achava que ia haver algum tipo de censura, está aí uma das medidas. Segundo, o congressista será assalariado somente durante o mandato e não haverá aposentadoria por tempo de parlamentar, mas contará o prazo de mandato exercido para agregar ao seu tempo de serviço junto ao INSS referente à sua profissão civil, assim como todo cidadão de bem que todos os dias acorda de madrugada para muitas das vezes ganhar o salário de R$ 998 a partir de agora. Lembrando também, para você que acha que o Bolsonaro deu esse aumento de forma inconstitucional, esse aumento foi aprovado no ano passado e o presidente nesse ano só tem a obrigação de assinar. Terceiro, o Congresso e congressistas e funcionários contribuem para o INSS toda a contribuição passada, presente e futura. Para o fundo atual de aposentadoria do Congresso passará ao regime de INSS imediatamente. Os senhores congressistas participarão dos benefícios dentro do regime do INSS. Exatamente como todos os outros brasileiros, o fundo de aposentadoria não pode ser usado para qualquer outra finalidade, acabando assim com a mamata. Outra, o ministro da Casa Civil, ele deu uma declaração inédita, porque a mamata está acabando. Eu vou ler aqui, é do site agenciabrasil.ebc.com.br. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou nesta quarta-feira, no caso ontem, a exoneração de cerca de 300 servidores comissionados da pasta. Segundo o ministro, o objetivo é iniciar o processo de despetização. Olha que coisa linda, como isso não é espiritualidade? A limpeza desses seres trevosos que usurparam durante 16 anos o nosso país. A medida de acordo com ele é promover uma adequação dos funcionários com o governo Jair Bolsonaro. Ele colocou assim: vamos retirar de perto da administração pública federal todos aqueles que têm marca ideológica clara. Nós todos sabemos do aparelhamento que foi feito principalmente no governo federal nos quase 14 anos que o PT aqui ficou. Nós vamos despetizar o Brasil, disse Onyx. Precisamos ter uma relação zerada, o governo é novo, ou afina com a gente ou muda de casa. Assim como muitos artistas e esquerdopatas disseram que iriam sair do país caso o presidente Bolsonaro viesse a ser eleito. Então, a porta da casa, serventia. Como é que é? A porta da rua, serventia da casa. Sintam-se à vontade para deixar o novo Brasil, o Brasil de verdade, daquelas pessoas que querem a mudança, querem a honestidade, querem que o Brasil seja o país de primeiro mundo, que o trabalhador tenha o seu direito de verdade, para que as pessoas de bem possam andar nas ruas de cabeça erguida e saber que não pela manipulação que foi feita pelas pessoas que estavam antes, dando uma merreca e uma esmola para as pessoas, tinham o direito de fazer o que foi feito. Assim como o ministro Moro também afirmou que acabou a época dos escândalos, acabou a corrupção sem ser punido. A impunidade acabou no nosso país. Isso é um milagre? Isso vai acontecer de um dia para a noite? Não, mas a mudança já está acontecendo. E eu vou ler um comentário, que eu não vou citar o nome da pessoa, que eu recebi lá no meu Facebook. A pessoa que vai ver esse vídeo com certeza vai se identificar com esse comentário, que é o seguinte: Leandro, independente de política ou do que você apoia, tem muita gente que quer voltar a ouvir um pouco mais de espiritualidade. Você mudou um pouco o foco do seu canal e da sua página. Está quase totalmente político.
Vou lembrar para você que eu tenho cerca de 270 vídeos no meu canal falando de ufologia e espiritualidade. E mais 8 mais ou menos falando de espiritualidade e política. Pois se fez necessário envolver sim e abrir os olhos da população do que está por trás. Porque vocês que talvez não saibam, o nosso mundo, ele é espiritual. Então, os políticos que estão lá exercendo o seu cargo, eles têm os seus mentores, seus obsessores, e os seres de luz e os seres das trevas, muitas das vezes se fazem presentes também. Assim como nós, pessoas de bem, pessoas comuns, temos as nossas dificuldades e também temos as nossas benevolências dentro do nosso dia a dia. Então, é de fundamental importância, sim, trazer opinião, principalmente se você está falando da verdade, de pessoas com integridade e caráter. E lembrando que ela colocou aqui a pessoa, mas lembre-se que 90% dos seus seguidores deram joinha nos seus vídeos pelo tema ufologia. Engano seu, pois os maiores recordes de audiência e like foram nos meus vídeos de política e espiritualidade, inclusive vindo à tona e indicação do próprio público que deu os joinhas recordes na minha página, pedindo que eu criasse um canal só de política. Não tenho a capacidade para fazer o mesmo. Então continuarei aqui no canal Leandro Mactub falando e dando voz para quem é da espiritualidade realmente, sem mimimi, sem blá blá blá, sem o falso politicamente correto, aqui no meu canal falando sim de espiritualidade política, porque esse é o caminho do futuro, é a unificação de todas as vertentes dentro da política. Inclusive futuramente eu mais outros youtubers e pessoas que eu posso até citar aqui o nome como Alcione Jacomite, temos projetos de sim criarmos voz lá em cima no Congresso, no Senado, para que nós tenhamos voz também. Por que não? Nós temos pessoas da luz trabalhando lá em cima no Congresso. Quem sabe um dia um presidente da República espiritualista. Vocês já pararam para pensar num governo com mente aberta, com direito para todos, sem segregação, diferente do que falam? Porque essa é a consciência. Os planos espirituais existem sim, política. Entre outros, que não falaram abertamente, se você pesquisar aqui política e espiritualidade na internet, tem muitas pessoas que vieram a dar voz após eu, Leandro Mactub, mais uma vez dar cara a tapa aqui na internet. Então, sim, devemos falar sobre política com espiritualidade. E tem outro comentário que é complementar ao que eu acabei de me explanar. Política humana não tem nada a ver com espiritualidade. Engano seu. Seres humanos são seres de carne, seres espiritual vivendo uma vida carnal. Muitas das vezes, né? Podemos ser espirituais, vivendo com a carne e blá blá blá, vocês entenderam tudo. Então é isso, não vou me prolongar mais. Muito feliz em saber que a mudança já se faz presente. Tem muita coisa para vir para frente. Não será um mar de flores, mas já começou a mudança. E se você é da luz, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Muita paz, muita luz. Até o próximo áudio, o próximo vídeo. Valeu, galera.